E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria falar com vocês, viu? Quanto tempo, eu sempre fico com saudade de vocês. Essa é a verdade. Mas como eu informei no meu último vídeo, eu disse que a frequência aqui dos vídeos iriam diminuir bastante, né? E dito e feito, eu estou gravando aqui um vídeo quase 3 meses depois. Se você quiser ir direto para o tema do vídeo, você pode pular aí entre 4 e 5 minutos, porque eu vou fazer uma pequena introdução aqui, tá bom? Bom, pessoal, como é que vocês foram aí de virada de ano, de férias? Espero que tudo bem. Comigo também está tudo tranquilo. Eu, como disse a vocês, eu estou me dedicando agora de forma muito intensa a estudos sobre investimentos e mercado financeiro. E não somente isso, o trabalho também nessa área tem demandado uma energia e uma intensidade muito grande. E isso não é uma reclamação, é uma constatação. A minha vida literalmente sempre foi de muito trabalho, então isso não me faz mal nenhum, e na verdade isso me faz muito bem. Então é só uma continuidade, né? Inclusive, quando eu olho assim nos últimos 17, 18 anos de trabalho, a minha rotina em relação ao trabalho é muito próxima de um gráfico da bolsa, né? Às vezes de forma muito intensa, o pico lá em cima e às vezes a intensidade diminui um pouco, e agora é um momento que a intensidade está no máximo. Então, mas muito feliz, feliz de estar aqui com vocês para conversarmos sobre a palavra de Deus, que é o tema de hoje, que nós vamos falar sobre o livro de Jó. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jó. Eu parei ali no versículo 7, aproximadamente. Hoje nós vamos do versículo 7 até o versículo 22. Tudo bem? Algumas observações aqui antes de nós fazermos os estudos. O método que eu gosto de utilizar nos meus vídeos, se você avaliar aí os outros, né, vídeos do canal, é sempre um estudo assim expositivo, considerando a língua no original, seja no grego ou no hebraico, mesmo considerando as minhas limitações, e fazer uma pesquisa considerando a gramática, a cultura, por quem foi escrito e para quem foi escrito. E só que o que acontece? Devido à minha nova realidade e às prioridades, né, de estudo e uso do tempo que mudaram um pouco, esse tipo de metodologia eu não tenho conseguido fazer como eu gosto de fazer. Então, o que eu pensei? Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho no canal, mas de forma mais simples. E o que isso significa? Por exemplo, hoje nós vamos estudar do versículo 7 ao versículo 22. Eu vou lendo aqui alguns textos, e eu até peço para você que pause esse vídeo, faça uma oração agora, tá? Porque sempre antes de estudar a Bíblia, nós precisamos fazer uma oração para que Deus conduza o nosso estudo e fale ao nosso coração. Então você já pausou, já fez a oração, então agora você está preparado para juntos estudarmos a palavra de Deus. E por que eu falo que é um pouco mais simples a metodologia que eu vou usar? Porque nós vamos fazer a leitura, e como eu não vou me aprofundar com tantos detalhes e profundidade como eu gostaria, pode ser que algumas afirmações fiquem sem extrair aquilo que normalmente se extrai quando a pessoa vai mais profundo, com o original, sabe, com um estudo mais intenso no sentido de profundidade do texto, né? Tem muitas coisas, muitas noções, muitas percepções que nós temos diferente quando nós estudamos o original ou vamos um pouquinho mais a fundo, tá bom? Então, esse tipo de estudo eu não vou conseguir mais, não é que eu não vou conseguir mais, mas eu quero dar continuidade aqui aos vídeos mesmo de forma um pouco mais simples, mas dando para extrair aí pelo menos uns 80% de algumas lições assim que a gente pode tirar, tá? Tem algumas coisas que vão ficar no caminho, mas em outro momento a gente pode voltar e trabalhar de maneira mais detalhada. A ideia desse comentário de Jó no início era fazer versículo a versículo e eu vendo o original
assim como os dois, três primeiros vídeos que eu fiz, acho que foram dois, extraindo essas, sabe, igual quando a gente falou lá, os homens, os filhos do Oriente, os filhos do passado, Jó era perfeito, íntegro e temente a Deus, né? Temia a Deus. E a gente falou sobre essas três palavras para entender de maneira mais profunda o que o texto estava querendo que é Jó. E esse estudo um pouquinho mais aprofundado, considerando o original, vou deixar um pouquinho de lado agora, porque o nível que eu tenho de hebraico e grego, ele ainda é mínimo. Ele é muito pequeno. E os meus estudos, quando eu uso o grego e o hebraico, eles demoram muito, porque eu não tenho prática, entendeu? E não tenho muita profundidade ainda. Então, é tudo muito lento. Mas vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo. E antes de eu começar aqui a falar, dê uma pausa aí e leia Jó capítulo 1, versículo 7 a versículo 22. Né? Não são muitos textos, dá para você fazer essa leitura, porque daí hoje eu vou deixar de ler aqui para a gente ir já fazendo os comentários, tá bom? Então, considerando que você leu já, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem, me responda aí, quem que é o responsável pelo que aconteceu com Jó? Quem que é o responsável? O versículo 21 diz assim, Jó disse, né? Nu saí do útero da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Então, Jó disse que Deus tomou. Eu quero perguntar para você, nós temos uma visão muito mais ampla, porque estamos vendo todo o pano de fundo dessa história. Eu pergunto para você, quem tomou de Jó? Foi Deus ou foi Satanás? Quem que você acha aí, hein? Bom, gostaria de começar respondendo essa pergunta, e é importante, gente, sempre antes de dar respostas, estabelecer os pressupostos, tá bom? É sempre muito importante isso. Então, se você considerar que Deus, que Jó tinha a sua vida protegida por Deus, Deus estava, como Satanás mesmo disse, e disse para Deus: olha, você colocou uma cerca em volta da vida de Jó. Aqui no versículo 10 diz assim, Satanás respondendo, né, para Deus: tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem por todos os lados, tu abençoaste o trabalho de suas mãos. Então Satanás, né, diz: olha, Jó está te seguindo por interesse. Jó está contigo, Adonai, porque você deu riquezas para ele, você abençoa ele, você levantou uma cerca sobre a vida dele e ele é muito abençoado por você. Como é que ele não vai te adorar? É interesse, puro interesse. E é interessante notar que nessa conversa, quem introduz o tema aqui nessa reunião foi o próprio Deus. Quando a reunião começa, e ali a gente vê no versículo 7, Deus faz uma pergunta. E ele diz assim: olha, de onde você está vindo, Satanás? Ele pergunta para ele: de onde você está vindo para cá, nessa reunião? De onde você está vindo? E Deus responde, e Satanás responde assim: eu estou vindo da terra. Eu dei uma rodada ali pela terra, e Deus introduz o assunto e fala: você viu meu servo Jó? E eu quero chamar a atenção aqui, amigos, porque Deus, ele fala com orgulho sobre Jó. E eu acho isso lindo. Deus tem orgulho de Jó.
Ele fala para Satanás: Satanás, você viu o meu servo Jó? Você viu como ele é? De todos da terra ali, você olhou para Jó? E Satanás fala então que é por puro interesse. E é interessante que Deus pergunta, né? A gente sabe que Deus, ele, ele sabe de todas as coisas já, mas Deus faz uma pergunta para Satanás: de onde você vem? Deus já sabia de onde Satanás estava vindo? É claro que sim. Assim como no Éden, Deus pergunta para Adão, né? Adão, onde você está? Já sabia onde ele estava, mas ele faz a pergunta, e ele pergunta para Satanás de onde que ele está vindo. E é interessante que às vezes a impressão que a gente tem de Deus, devido à onisciência dele, impacta um pouco em como nós acreditamos que Deus se relaciona, né? É interessante notar que a Bíblia, às vezes a gente pensa, não, Deus é como se fosse um Deus que não, ele sabe de tudo, ele não é afetado pelas coisas que acontecem, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né, a gente, oh, não, Deus é onisciente, então por que ele vai perguntar se ele já sabe, né? Então Deus vai falar, ó, você veio da terra, e ele começa já o assunto. Não, mas ele pergunta, ele se relaciona, Deus sente, Deus chora, Deus sente ciúme. A Bíblia coloca dessa forma um Deus que sente, dentro do contexto da perfeição e da divindade e da soberania dele, logicamente. E é interessante pensar nessa, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele e saber todas as emoções que nós temos e como as coisas são. E saber que Deus, ele não é esse Deus distante que não é afetado pelas coisas que acontecem. E Deus então fala de Jó. Jó diz que ele é interesseiro porque ele é rico e reclama um pouquinho da proteção que Deus levantou sobre a vida de Jó. E aqui acontece uma coisa interessante, amigos, que eu quero comentar com vocês, que eu chamo de a aposta de Deus. A aposta de Deus. Deus, ele faz uma aposta com Satã e ele coloca todas as suas fichas em Jó. Mas é interessante estudar o cenário, amigos. O contexto. Estamos falando de uma reunião celestial com anjos. E conforme o próprio Jesus disse, o príncipe deste mundo aparece nessa reunião. Podemos criar hipóteses aqui de, será que os outros anjos seriam representantes dos outros mundos? Isso não é informado na Bíblia, então nós não vamos considerar essa hipótese, mas o fato é que nós temos Satanás, conforme o próprio Cristo disse, o príncipe deste mundo, numa reunião com outros anjos, no céu. E olha que interessante a pauta da reunião. A pauta da reunião é a fidelidade de Jó. É a vida de Jó. Amigos, isso é muito profundo. Você já parou para pensar que a sua vida, se você é alguém que é fiel a Deus, verdadeiramente fiel, e não da boca para fora, se você é alguém que realmente busca a Deus de todo o seu coração, que se entrega a Ele, com toda a sua força, com toda a sua alma, para seguir as palavras de Deus e obedecer a Deus e cumprir a vontade que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida, você já parou para pensar que Deus tem orgulho de você? E que se você segue esse caminho, a sua vida, ela é pauta ou pode ser pauta de algo maior, assim como foi a de Jó. Porque o que o livro está nos mostrando aqui, o contexto é de Jó, mas Jó era um filho de Deus,
era alguém fiel a Deus, e nós queremos ser assim também. E o ponto central é, se nós formos assim também, a nossa vida pode ser pauta de um conflito maior, uma disputa maior, porque se você parar para pensar, essa aposta, ela reflete algo que está além da vida de Jó, que está além da história humana. É uma disputa entre Deus e Satanás. E essa disputa em um meio celestial, com anjos na reunião, e a quantidade de anjos não é mencionada, mas há anjos na reunião, os filhos de Deus estavam lá. E o tema da reunião no céu era a vida de um filho fiel aqui na terra, que nem fazia ideia do que estava acontecendo. Nem passava pela cabeça dele. E como eu perguntei para você no início, quem é o responsável pelo que aconteceu na vida de Jó? Bom, nós estudamos aqui que Deus cuidava de Jó. Ele levantou uma cerca sobre a vida de Jó. E quem rebaixou a cerca e disse, ele está na tua mão? Quem que fez isso? Foi o próprio Deus. Amigos, aqueles que são fiéis a Deus, como diz o livro, a própria Bíblia, se eu não me engano, o livro de Tiago, o maligno não tem poder para nos tocar, a não ser que Deus, assim como ele fez com Jó, ele tire a cerca de proteção. E saber que Deus pode tirar a cerca de proteção de sua vida, considerando os propósitos que ele tem para você, é algo muito interessante. Você já parou para pensar que a maior parte das pessoas, né, quase todas na verdade, e esse pensamento não está errado, né? Uma outra pergunta para você refletir, seguindo o raciocínio que eu ia comentar. O que aconteceu com Jó foi fruto do que ele plantou? Sim ou não? A resposta é muito clara, né? Tem gente que nem fala, não, porque você vai colher, né? Você está colhendo o que você plantou. As pessoas são. É muito simples falar isso, né? E realmente, às vezes acontece da pessoa colher o que ela planta, né? Mas às vezes não é assim. Pelo menos não é assim que funciona com quem é filho de Deus. Porque muitas vezes pode ser que Deus tire a cerca, considerando os propósitos que ele tem. E se ele rebaixar a cerca da sua vida, assim como ele fez com Jó, por algo maior, por coisas que a Bíblia não comenta depois, o desfecho dessa reunião, o final, os anjos, a conversa sobre tudo o que aconteceu. Mas olha que interessante, nós sabemos que essa aposta foi feita e ela demonstra um conflito entre Deus e Satanás. E essa aposta é sobre a vida de um homem fiel aqui na Terra e tem implicações fora da Terra de um conflito que se iniciou fora daqui e afetou aqui a vida de todos nós. E isso é muito profundo, amigos. As respostas prontas, os jargões, eles caem por terra quando você passa a estudar ou a perceber, não vou nem dizer estudar, mas a perceber e ter uma visão espiritual sobre as coisas. E então acontece essa queda dessa cerca, Deus retira a cerca da vida de Jó e fala, vai lá, Satanás, faz o que você quiser, mas com as coisas que ele tem, você não está falando que ele é interesseiro, vai lá, fica à vontade. Então, o que Satanás faz?
Aqui a Bíblia eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas, primeiro, ele perde os filhos, ele perde a maior parte dos seus servos, alguns sobraram só para contar a notícia para ele perde as suas riquezas. Você já parou para pensar nas implicações disso? Eu acredito que quando a pessoa, nós vamos estudar isso em outro momento, quando você morre, as suas oportunidades cessam, ok? A sua decisão é enquanto você tem vida. E isso em um cumprimento profético na frente tem um contexto profético que tem uma situação especial que a gente pode tratar em outro momento, mas num contexto geral, a maior parte dos seres humanos, eles vão ter a vida eterna decidida enquanto eles estão com vida. Você já parou para pensar que os filhos de Jó e os seus servos, eles morreram nesse contexto dessa disputa entre Deus e Satanás, que devido a implicações maiores que nós não temos todos os detalhes, os filhos de Jó foram mortos e os servos de Jó foram mortos. Ou seja, se eles vão ter a vida eterna ou não, foi até aquele momento a decisão deles. O julgamento será sobre o que eles fizeram até aquele momento. Olha como a nossa vida, que é temporal, ela tem um peso e uma responsabilidade tão grande, não é verdade, amigos? Olha que responsabilidade que é viver. Esse dia eu estava pensando, né, como é bom viver, né? É uma bênção. É uma bênção, né, viver. É muito bom. E não é, eu não estou tratando aqui de se você está sofrendo ou não. Independente se você está sofrendo ou não, é bom estar vida, é bom ter vida. Porque, pensa comigo, em qualquer cenário que você esteja vivendo, você tem a possibilidade, além de você ter a vida, de você aceitar o sacrifício de Cristo e usufruir de vida eterna. E o apóstolo Paulo diz que esse tempo de sofrimento aqui, que você possa estar passando, quando você pensa literalmente nos fatos, quando você racionaliza, você fala, nossa, o tempo de vida é tão curto, mas o que eu fizer aqui, como eu viver aqui, se eu aceitar a Cristo, se eu for fiel a Ele, se eu for obediente a Ele, eu vou estar lá. Eu vou ter a vida eterna. Se eu guardar os seus mandamentos, como o próprio Cristo disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, guardar os 10 mandamentos, que fala sobre os 10 mandamentos lá no livro de Tiago. Tem gente que fala que os 10 mandamentos foi abolido, isso é outro tema, a gente pode tratar, né? Mas lá no livro de Tiago fala sobre isso, não é o tema de hoje, não vamos dar sequência aqui nessa discussão. Então, essa vida curta, esse curto espaço de tempo que carrega uma responsabilidade tão grande, que são as decisões em relação essa vida temporal, você decide coisas que vão ter consequências eternas, seja a destruição eterna, ou seja a vida eterna. E a questão da destruição, da temporalidade, do tempo em que a pessoa vai sofrer o juízo e ela é destruída e ela não vai sofrer para sempre. O próprio Cristo, no livro de Mateus, ele comenta, né, que nós sofreremos proporcionalmente aos nossos pecados ou à luz que nós recebemos, ou seja, se é proporcional, como que você peca durante uma vida de 70, 60 anos e você sofre eternamente, né? Isso é ir contra as próprias palavras de Cristo, não faz sentido nenhum, né? Não é o tema de hoje também, mas é inevitável não fazer alguns comentários nesse sentido. Então, a segunda coisa que também a gente pode refletir aqui nessa história, nessa introdução, né, do livro de Jó, é que sobre aspectos da atuação de Satanás. Satanás, ele tem influência e poder, e aqui nessa história nós vemos que ele tem influência e poder sobre a natureza, porque através do fogo
e de tornados e ventanias, ele atua, né, na natureza e destrói. E é interessante ver que Satanás tem poder também e influência para atuar sobre a natureza, porque Deus também tem poder para atuar sobre a natureza. O dilúvio foi uma ação destrutiva, foi uma punição que Deus executou sobre os homens aqui na terra. No caso aqui de Jó, o texto é muito claro em dizer que Deus entrega e retira a seca e fala: Satanás, faça, né? O que eu vou ler o texto aqui para vocês. Mas estende a tua mão agora, ou seja, a tua mão, Satanás, e toca tudo que ele tem. Deus falou: olha, vai, Satanás, faz o que você quiser. E o que acontece? Satanás usa fogo, vento, e ele mata os servos, os filhos e os animais. E aqui o outro ponto que eu queria comentar, ele usa pessoas. Porque o texto também diz que ele reuniu um bando de caldeus, né? Se reuniram um bando de caldeus e destruíram e mataram. Sob influência de quem você acha que isso foi feito? Quem estava agindo? Com a permissão de Deus. Amigos, esta questão de Satanás usar pessoas, né, é um tema, de fato, no nosso mundo. Eu acho esse tema, sempre quando envolve o mundo espiritual, eu acho muito profundo. Eu tenho muitas perguntas, dúvidas, a Bíblia não responde todas, mas é muito profundo parar para pensar sobre essas coisas. E, de fato, nós seres humanos, todo ser humano, você já parou para pensar que não tem um ser humano que ele é livre de influência do mundo espiritual? Não existe. E tem gente que fala, né? Não, porque isso é 100% eu. Ah, não, porque isso. Tem gente que fica culpando o diabo. E tem gente que fala não sei o quê. Nós vivemos em um mundo em que eles querem tirar cada vez mais Deus de cena e também tirar Satanás de cena. Há um esforço, eu não sei de onde vem isso ainda, ou pelo menos ainda, né, até aqui, mas existe esse esforço, parece, às vezes, na mente das pessoas, de tirar Deus de cena ou tirar Satanás de cena. Mas quando você se aprofunda na Bíblia, ou quando você estuda a Bíblia, você entende que não é possível isso. Não tem como. As pessoas, e eu sou uma pessoa, eu quero dizer todos nós, eu quero dizer todos nós, tá bom? Todos nós somos influenciados pelo mundo espiritual. E você é influenciado por Deus ou por Satanás, né? Tem uma situação ali onde Pedro, né, Deus falou para Pedro, né, arreda-te de mim, Satanás. E muitas vezes a pessoa ela pode estar sendo influenciada por Satanás e não saber. Muitas vezes ela não está lá se debatendo. Não, muitas vezes não. Mas muitas vezes a pessoa está endemoniada. Teve um pastor uma vez, acho que foi o pastor Otoniel, ele comentou, ele é apenas uma conceituação que ele fez de forma didática, eu achei interessante, não esqueci. Demoniado, endemoniado, né? Ou demonizado. E aí ele faz, eu não tenho certeza, que faz muito tempo que eu ouvi essa separação que ele fez aí. Mas o resumo, independente das palavras, é o que eu acabei de falar. Tipo, você não precisa estar, né, lá se debatendo para estar endemoniado. Não, às vezes você pode estar sob influência do demônio e não saber. Esse é o maior engano que uma pessoa ela pode estar sob a influência do demônio, mas não estar enxergando que ela está sob influência dele. E muitas pessoas pensam que o fato delas estudarem, elas têm uma visão espiritual, que é isso que dá a visibilidade espiritual. E é um ledo engano esse,
Porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente falando, né? Você precisa do colírio do Espírito Santo para que ele abra os seus olhos e você possa entender as coisas da forma correta. Então, o estudo é um dos meios para você compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas se não é Deus e o Espírito Santo que está te conduzindo, você pode usar a palavra de Deus como Satanás usou muitas vezes. Ou podemos citar lá no deserto, na tentação de Jesus. Então, meus amigos, Satanás ele usa as pessoas, assim como Deus usa as pessoas, e nós vivemos em um mundo que tem um mundo espiritual por trás. E aí, quando você vê uma pessoa, né, falando, ai, porque isso aqui foi eu, 100% eu. Ai, ai, ai. Você. Eu tô rindo aqui porque é engraçado, né, pessoal? Não tem como não rir, né? Mas não é de deboche, não. É porque é engraçado mesmo. Você, com muita humildade, pode, se você achar oportuno, você pode orientar a pessoa, né? Conversar um pouco com ela para tentar abrir os olhos dela. Mas se você vê que não é o momento, também deixa ela acreditando assim, né? Você vai tomar a melhor decisão aí, né? Tenho certeza disso. Com a condução do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te dar sabedoria de como saber se portar, né? Em meios assim, né? Então, é o esforço que o mundo tem de tirar Deus de cena e tirar Satanás de cena. E muito também pela ineficiência ou ineficácia nossa, do ser humano, de entender o mundo espiritual, né? A profundidade que é o mundo espiritual. E outra coisa interessante aqui, né, na leitura desses textos, você pode verificar aqui no versículo 16, diz assim: enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse. Essa é outra coisa interessante, né, desses textos, né? Essa sucessão ou essa sequência onde chega um servo, ele está contando, enquanto ele ainda está contando, chega o outro, e aí enquanto ele está falando, chega o outro. Bom, é interessante isso, né, na narrativa, e, e é outro tema interessante que nós temos ao estudar a Bíblia, que é a relação divina-humana da Bíblia, estrutura textual, inspiração. Quando você começa a mergulhar um pouco nesse assunto, é igual eu estava conversando com meu amigo esses dias, né? Tem gente que fala que tudo é muito simples. E tem até um texto da Bíblia que fala, né? As coisas são simples, mas o homem que complica tudo, né? Mas o fato é que quanto mais a gente se faz algumas perguntas, ou a gente vai se aprofundando um pouco em algumas coisas, mais surgem outras coisas que você não sabe. E aí você começa a ficar maravilhado diante de tantas coisas que a Bíblia tem. Mas é interessante aqui quando o servo chega e ele diz assim: o fogo de Deus, no versículo 16, o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para contar-te. O que você achou desse texto aí? É só uma verdade que nós já sabemos, mas é só para reforçar, né? Como a nossa visão é limitada, não é verdade? Como nós somos limitados. Fogo de Deus caiu do céu. Pelo texto bíblico, eu entendo que não foi o fogo de Deus. O próprio Satanás, Deus entregou na mão de Satanás. Né? Foi Satanás que executou. Né? Por que o servo falou fogo de Deus se ele não sabia quem que era que tinha? Bom, tem várias respostas, né? Ele não sabia que Satanás podia fazer isso. Ele não estava sabendo dessa reunião lá no céu, dessa pauta. E é interessante que, ao ele falar fogo de Deus, certamente ele convivia com o Jó, né? E ele trazer para Jó que foi Deus, eu acho que passa um pouquinho da convivência que ele tinha com Jó. Que é interessante, porque Jó, quando recebe a mensagem, ele fala o quê? Deus deu e Deus tomou. E aí, foi Deus ou Satanás que tomou? A gente tem que estabelecer o pressuposto.
considerando que Deus tinha uma cerca sobre ele, e Deus é dono da vida daqueles que se entregam a ele, que se colocam diante dele, sim, com esse pressuposto, sim, foi Deus que tomou. Porque quem retirou a cerca e permitiu a ação do diabo foi Deus. Jó estava errado? Não, não estava. Se você tiver um pressuposto de que quem é o responsável é quem executou a destruição e não quem permitiu e tirou a cerca, sim, então é Satanás que tomou. E essa questão do que foi nessas discussões, às vezes que tem até em outros contextos, é bem interessante, né? Às vezes a mesma afirmação, ou duas afirmações aparentemente contraditórias, às vezes elas não são contraditórias. Eu não vou entrar nesse tema agora, porque senão a gente vai alongando o vídeo. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês e não é o momento de tratar disso aqui ainda. Mas, então, essa questão do fogo de Deus que eu queria trazer para vocês. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui. Ah, tá. Gente, você já adorou a Deus em algum momento de muito sofrimento que você teve na sua vida? Você já adorou a Deus? Tipo assim, você passou por algo na sua vida que não foi por algo que você fez. E igual Jó, né? Jó não tinha feito nada, entre aspas, e aconteceu tudo o que aconteceu e ele adorou a Deus. Você já teve uma experiência semelhante? Ou você está vivendo uma experiência semelhante? É muito. Essa experiência, eu já vivi um momento assim de muito sofrimento em que eu, pela fé, louvei e adorei a Deus. E é inesquecível isso, sabe? Não é que você não sofre, não sai o sofrimento, fica tudo lá. Mas você, num ato de fé, você o adora, confiando de que ele rebaixou a cerca, ou que ele agiu por algum propósito. E é um assunto extremamente profundo, e quem vive essa experiência nunca mais esquece. Se você estiver passando por um momento, né, que não foi por algo que você tenha feito, mas que aconteceu, utilize como uma oportunidade para se ajoelhar, para louvar, para adorar a Deus, não pelo que está acontecendo, mas pela fé de que Deus é o condutor da sua vida e de que Ele está conduzindo e guiando a sua vida. Aqui no versículo, se não me engano, é o 21, eu já comentei. Quem tomou foi Deus ou Satanás, já falamos disso. No versículo 20 é o ato da fé, né, de adorar em meio às circunstâncias. Gente, coloque como prática na sua vida, nós não podemos ter uma fé circunstancial. Não podemos. E o que eu mais vejo hoje em dia, em vídeos, em falas, pessoas que vivem no âmbito terreno, elas entendem que você está bem ou que sua vida espiritual está ok, se você tem um bom carro, um bom trabalho, se você, né, tem o saldo da conta cheia lá de dinheiro. Gente, essa maneira secular de ver a vida não é bíblica. A maior bênção que Deus pode te dar é uma paz de espírito, é uma consistência e fortaleza de alma em que nada te abala, em que a sua fidelidade é inamovível. Amigos, os discípulos de Cristo, eles não eram milionários, mas posso dizer com certeza que os apóstolos de Cristo eram um dos homens os mais abençoados daquela época.
pela companhia de quem eles viviam e por quem eles serviam. E essas pessoas que às vezes têm uma visão muito secular das coisas não conseguem viver num mundo espiritual com uma perspectiva espiritual. Eu tenho um vídeo no canal que eu falo sobre o sucesso espiritual. Tente mudar um pouco a sua perspectiva das coisas. Não veja como as pessoas veem, as pessoas seculares, mundanas e terrenas. Tenha uma perspectiva espiritual sobre as coisas. Tente olhar com os olhos de Deus. Nós já sabemos que Deus não vê como o homem vê. E tentar ver como Deus vê é um exercício diário. É um esforço diário que nós temos que fazer. É louvar a Deus independente dos seus sentimentos. É agradecer a Deus independente das suas circunstâncias. É seguir firme com Deus independente se ele está com a cerca em pé ou com a cerca baixada. E pensar que nós, como filhos de Deus, servos de Deus, que somos fiéis a Deus, que obedecemos os seus mandamentos, que Deus pode rebaixar a cerca da nossa vida e sermos provados como Jó. Pensar nisso é muito profundo. Escreva a sua história, e quando eu falo escreva a sua história, isso se refere às suas decisões. Viva e tome as suas decisões se perguntando se Deus tem orgulho de você, assim como ele tinha de Jó. Porque Deus sabe de tudo. E ao você viver com esse sentimento de que Deus tem orgulho de você, porque você está sendo fiel a Ele, caminhando na trajetória que Ele coloca na sua vida, caminhando nos propósitos pelos quais Ele te separou. Você vai caminhando e a glória de Deus vai ser a sua retaguarda. E há um texto do livro de Isaías muito lindo que nós vamos ler no final, falando sobre isso. E já é o final agora. Eu só vou dar uma pausa para achar o texto aqui, porque eu não lembro de memória, eu sei que está em Isaías. Bom, amigos, eu achei o texto aqui. É o seguinte. Isaías 58, versículo 12. Diz assim. Na verdade não é 12, tá? É a partir do versículo 7. O contexto ele está falando. Eu vou começar do versículo 6 para você entender um pouco o contexto, tá? Diz assim, Deus diz assim, não é este o jejum que eu tenho escolhido? Soltar os grilhões da perversidade, desfazer as pesadas cargas e permitir ao oprimido ir livre, e que vós quebreis todo o jugo? Não é este distribuir teu pão ao faminto e que albergues o pobre que está errante em tua casa? Quando tu vires o nu, que o cubras e que tu não te escondas do teu irmão? Então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. E na verdade, eu li aqui alguns textos, mas esse texto, essa promessa, está num contexto de fidelidade a Deus, de seguir os mandamentos de Deus e também fazer essas coisas que Deus diz. Você acredita que a glória de Deus é a tua retaguarda? Que Deus vai adiante de ti? Olha que texto lindo, meus amigos. Essa promessa se cumpre na sua vida? Você tem essa sensação? Eu já comentei com vocês aqui que em outro vídeo, né? Se nós vivermos com Deus, se você viver sendo fiel a Deus, a sensação é de que porque nós não somos fiéis a Deus pelas nossas próprias forças. É uma união do humano com o divino. Porque também não depende só de Deus. Sabe por quê, meus amigos? Se dependesse só de Deus, todo ser humano ia para o céu, porque ele quer salvar todo mundo, ele morreu por todo mundo. Ou você acha que ele morreu só por alguns? Jesus morreu por todos. Por que não é todo mundo que vai estar lá? Porque tem uma partinha aí humana
né? A decisão. Se você tomar a decisão de seguir a Deus, de ser fiel a Deus, de fazer isso, né? De ajudar o pobre, de alimentar o faminto, de acolher o irmão. Em outras palavras, se você viver o propósito que Deus tem para você na sua vida, amigos, nada nesta terra vai abalar a sua vida. Nada. E você viver com essa sensação de que nada te abala, não tem coisa melhor do que isso. E se você quiser viver essa experiência, exerça essa fé diária em Deus, no poder de Deus. A sua confiança não seja circunstancial. E se você fizer isso, esse texto aqui vai se cumprir na sua vida. Então a tua luz irromperá como a alva, e a tua cura brotará de repente, e tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a sua retaguarda. Então tu chamarás e o Senhor responderá. Tu clamarás e ele dirá, aqui estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante. E se tu, e aí continua, né? Leia Isaías capítulo 58 depois. Que capítulo lindo. Então, meus amigos, foi uma alegria revê-los. Que bênção estar aqui com vocês. Eu, como já comentei com vocês, tá? Eu falei, a frequência aqui diminuiu já e vai continuar diminuindo, mas eu não esqueço de vocês. E vocês estão no meu coração aqui, né? Poxa, eu não vou citar o nome aqui, né? Mas você que eu fui lá essa semana, acho que você vai ouvir, vai ver esse vídeo aí, você comentou, poxa, cadê os seus vídeos? Saibam que, vocês que gostam aqui de me ouvir, eu já comentei, o propósito do canal aqui é enquanto um estivesse ouvindo, eu ia estar gravando. E eu, enquanto estiver vivo, estarei gravando vídeos aqui. Só que a frequência ela vai aumentar ou diminuir de acordo com a minha vida, né? E eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo para o meu trabalho no mercado financeiro. E aproveitando, eu quero dizer para você que eu vou fazer alguns vídeos também sobre finanças aqui, né? Será que eu estou estudando bastante esse tema aí, visando a educação financeira, tá, pessoal? Eu quero trazer algumas dicas para vocês de educação, tudo bem? Para que vocês possam tomar decisões mais assertivas, beleza? Então é isso. Que alegria, foi assim, motivo de muita alegria estar aqui com vocês novamente. E até a próxima. Lembrando que eu vou ter que fazer um daqueles vídeos lá que eu não gosto muito, né? Conforme eu já falei aqui no outro vídeo, no último, se eu não me engano, os próximos vídeos do canal, o título, eu vou falar aí sobre, acho que eu vou gravar um vídeo para o Custódio, né? O Rodrigo Custódio, aquele canal lá que o mago egípcio, né? O Custódio, o mago do Egito, que fala assim, nossa, olha isso aqui, é parecido com isso, então será que é isso, minha nossa, né? É mais ou menos assim, a gente vai falar um pouquinho do mago Custódio e depois nós teremos o debate sobre o Sheol. Nossa, esse tema, não vejo a hora de começar a me aprofundar nele. Esse, amigos, eu vou dedicar alguns sábados aí do meu tempo no estudo do original e de vários versículos com essa palavra. E vai ser muito bacana esse debate, tá bom? Vai ser entre eu e o Alan Saria. Tudo bem? Um abraço a todos. Foi uma alegria aqui estar com vocês.